pessoal, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e antes de nós entrarmos aqui no conteúdo de hoje, eu já quero aqui fazer um pedido para você que ainda não é inscrito nesse canal, que você venha se inscrever, ative aí o sininho de notificações para receber todos os vídeos que vão ser postados aqui nesse canal e que você possa aí a deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, para que venham também alcançar a palavra de Deus. E você que já está inscrito nesse canal, eu já quero aqui deixar o meu agradecimento a vocês. Obrigado por se inscrever no meu canal, por estar acompanhando este canal, os vídeos a qual estou postando aqui. Que Deus abençoe grandemente a vocês e que vocês continuem aí, deixando o seu like e compartilhando aí o vídeo também com outras pessoas. Amém? Meus amados, eu quero aqui nesse vídeo trazer aqui um conteúdo que de certa forma podemos até dizer que se torna um pouco polêmico, né, no meio do povo de Deus, do povo evangélico. Né, que é um assunto a qual tem dividido muitas opiniões, tem deixado muitas pessoas aí com dúvidas, né, referente a esse assunto, a qual eu quero tratar aqui nesse vídeo com vocês. Então vocês possam prestar bastante atenção no que vai ser tratado aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser para o seu crescimento espiritual. E o conteúdo que eu quero trazer, meus queridos, para você aqui nesse vídeo é o seguinte: é correto ou não cobrarem para pregar ou cantar nas igrejas? Eu quero aqui já deixar esse tema como uma pergunta para você. Você acha correto ou não cobrar, né, valores financeiros, né, cobrar para poder estar indo pregar ou cantar nas igrejas? Meus amados, hoje aqui eu quero tirar essa dúvida que ainda está aí no teu coração, que está aí no teu entendimento. E vamos fazer isso baseado na palavra de Deus. Pela Bíblia Sagrada, nós vamos aqui tirar essa dúvida e entender realmente se isso é correto ou não, as pessoas cobrarem para ir pregar ou cantar nas igrejas. Só quero deixar bem claro para vocês aqui que eu estou falando esse assunto sobre as igrejas. Não estou falando referente a shows gospel que acontece aí para o Brasil afora, para o mundo afora, né, que tem nos estádios, que tem aí festas, né, que o pessoal fazem. Porque com certeza nesse show gospel, né, os cantores que ali vão, os cantores gospel, né, que ali vão, com certeza vão cobrar, né, os valores que eles acham devido cobrar para estar fazendo o show deles. Mas aqui eu estou falando referente a estar indo nas igrejas, né, levar a palavra de Deus para os irmãos ali das igrejas, né, cantar para os irmãos ali da igreja. Tá, então está aqui essa pergunta para você: é correto ou não cobrarem? Você pode também, se quiser, fique à vontade, pode deixar no comentário a sua opinião e nós vamos aqui tirar esta dúvida em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui ler com vocês em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 9, que a Bíblia vai dizer assim, ó: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedes 100 em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa,
dizei antes de tudo, a paz seja nesta casa. Se houver-lhe um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Meus amados, você pode estar se perguntando, né, o porquê de eu estar lendo essa passagem para poder estar tratando desse assunto, desse tema, referente aí a essas pessoas que se acham no direito de cobrar para ir pregar ou cantar nas igrejas. E nessa palavra aqui a qual nós lemos, eu quero frisar aqui com vocês, no versículo 7, que diz, que a Bíblia vai dizer o seguinte, e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Irmãos, para vocês entenderem melhor esse assunto que vamos tratar aqui, eu frisei aqui nesse versículo 7, por quê? Porque muitos, meus queridos, têm pegado esse versículo, esse texto isolado, e têm usado esse texto como um pretexto, tem usado esse texto aqui como uma desculpa para se dizer que está na razão de cobrar para pregar nas igrejas. Porque aqui a Bíblia fala que sobre o que é digno é o obreiro do seu salário. Então muitos têm usado esta frase, irmão, eu cobro para pregar nas igrejas porque digno é o obreiro do seu salário. Mas, olhando nós para dentro da Bíblia, nós vamos ver, meus queridos, que não é bem dessa forma que a Bíblia ela está nos relatando, que ela está nos ensinando. É que muitos pegam o texto, mas não lê o contexto. Eu costumo dizer, meus irmãos, que texto sem contexto é pretexto para heresia. E realmente é isso que acontece. Porque se nós formos olhar aqui para dentro dessa palavra, nós vamos ver que quando a Bíblia nos diz, nos relata que digno é o obreiro do seu salário, não está falando, meus queridos, em valores financeiros. Não está falando em valores financeiros. Não está falando que para eu ir pregar na igreja A, B, C ou D, eu tenho o direito de cobrar um valor para poder pregar a palavra de Deus. Como que eu vou pôr valor numa coisa que não é minha? A palavra é de Deus. A obra é de Deus, ela não é minha. Então como que eu vou pôr um preço em cima de alguma coisa que não pertence a mim, mas pertence a Deus? Então já começa por aí. E, infelizmente, meus queridos, a grande maioria estão agindo dessa forma, dessa maneira, usando esse versículo isolado para justificar que ele cobra das igrejas para ir pregar ou cantar, porque ele, como obreiro do Senhor, é digno do seu salário. Mas aqui nós vamos ver agora o contexto dessa palavra, a qual foi lida aqui no começo. Nós vamos ver aqui, meus amados, já de início, no versículo 1, a Bíblia aqui já está relatando que o Senhor Jesus, aqui ele já separa os 70 discípulos para fazer a obra de Deus. E ali então ele envia esses discípulos de 2 em 2 para as cidades a qual eles tinham que ir, a qual precisavam ainda ir, para a cidade a qual ainda, né, o lugar onde Jesus ainda não tinha ido, e que precisava ir até lá para fazer a obra de Deus.
Então, Jesus aqui, ele começa o quê? Primeiramente, já separando os 70 discípulos, e de dois em dois, enviando de dois em dois. E o interessante aqui é que a Bíblia vai nos relatar que Jesus aqui já começa a advertir os 70. Ele fala assim, olha, eis que na verdade a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da vinha para que envie mais trabalhadores. Então aqui, meus queridos, quando Jesus ele vai começar a enviar os 70 para fazer a obra, ele já deixa aqui essa advertência. Olha, eu estou enviando vocês, porém a seara é muito grande e vocês são poucos obreiros. Então orem a Deus para que Ele possa enviar mais obreiros, mais trabalhadores para ajudar vocês na obra. E ali Deus continua, meus queridos, instruindo, Jesus continua instruindo os 70, continua ali advertindo os 70. Ele fala mais ainda, fala assim, olha, ide, e eis que eu vos enviarei como cordeiro no meio de lobos. Eu quero abrir aqui um entre parênteses rapidinho, antes de a gente focar mesmo aqui referente a esse tema de cobrar ou não nas igrejas, que aqui, meus queridos, muitos hoje falam de fazer a obra, querem fazer a obra achando que vai ser fácil, achando que fazer a obra vai ser moleza, não vai passar por luta, por prova, por dificuldades. E aqui Jesus já deixa bem claro para os seus discípulos, para os 70. Ide, e eu vos enviarei como cordeiros no meio de lobo. Então Jesus aqui, antes de falar, está falando o que para os 70? Olha, vocês vão como cordeiro no meio de lobos. Por quê? Porque eles estavam visando eles a dificuldade que eles iam enfrentar. A dificuldade que eles iam ter que enfrentar. As perseguições, as pessoas perseguindo, caluniando eles, as pessoas apedrejando eles. Então, que eles iam ir fazer a obra, mas ia vir luta, prova, dificuldade. E realmente é isso, meus queridos, que acontece na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que verdadeiramente está ali fazendo a obra de Deus. Pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos, que muitos aí que se dizem obreiros da casa do Senhor, você vê eles passando só por coisas boas, alguma coisa de errado tem. Porque perante a Bíblia nós vemos que não é dessa forma, que não é dessa maneira. Porque Jesus aqui ele é bem claro para os 70. Vocês vão, mas eu vou enviar vocês como cordeiro no meio de lobos. Então aqui isso já sirva de lição para nós. Entendendo, meus queridos, que não é fácil fazer a obra de Deus. Entendendo que nós realmente somos homens e mulheres de Deus, que realmente pregam a palavra da verdade. A palavra que cura, que salva, que liberta, a palavra que restaura, que é a palavra de Deus, a palavra que traz o homem ao arrependimento. Nós vamos passar por dificuldades, por lutas, por perseguições, mas nós temos que ir e fazer a obra de Deus. E nós vamos aqui, continuando, aqui a partir do versículo seguinte, aonde a Bíblia vai dizer, meus queridos, algo bastante interessante para nós também. Versículo 4 diz assim, ó: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Então nós já vemos aqui Jesus falando o quê? Olha, eu estou te enviando agora para fazer a obra. Vocês vão para a cidade que ainda faltam ir, a qual não consegui ir. Mas vocês não vão levar nada com vocês. Não vão levar nada. Vocês vão do jeito que vocês estão. Com a roupa que vocês estão.
da maneira que vocês estão aí vestidos. Não vai levar sandálias, não vai levar alforjes, não vai levar cinto, não vai levar nada. Vai do jeito que está. E prosseguindo, meus queridos, ainda a Bíblia diz: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, a paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então aqui, meus queridos, olha a instrução de Jesus para os 70. Vocês vão ir, vão orar a Deus para enviar mais obreiros para ajudar vocês. Eu vou enviar vocês como cordeiro no meio de lobos. E vocês não vão levar nada com vocês. Não vai levar cinto, não vai levar bolsa, nem alforje, nem sandálias. Não vai levar nada com vocês. E a ninguém vocês vão saudar pelo caminho. E disse mais ainda, meu, instruindo mais ainda. E quando vocês entrarem numa casa, quando vocês forem recebidos em uma casa, antes de tudo, a primeira coisa que vocês vão fazer é vão saudar-vos com a paz. A paz seja sobre esta casa. E se ali tiver um filho de paz, a paz repousará sobre a casa. Se não tiver um filho de paz, a paz voltará para vós. Então aqui, meus amados, nós vemos aqui a importância de nós estarmos em paz com Cristo, com Deus, levar a paz para as pessoas. Esse versículo aqui é bastante interessante, que ele fala o quê? Que você vai saudar-vos com a paz. Se eles não tiverem em paz, a paz vai voltar para vocês. Então, saudai-vos primeiramente com a paz. Mas se ali tiver um filho de paz, a paz repousará sobre a casa. E agora nós vamos entrar no versículo chave desse tema, a qual eu quero trazer para você, qual estou trazendo para você nesse momento, que é o versículo de número 7. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Versículo 8. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Versículo 7. O versículo chave desse tema, desse ensinamento. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Meus queridos, aqui no versículo 7, diante do contexto que nós vimos aqui, quando a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário, ela está falando sobre o quê? Sobre comida, bebida e pousada. Porque ela fala aqui, ó, antes dela relatar que digno é o obreiro do seu salário, ela fala aqui, ó, ficai nessa casa que há paz, pousai nessa casa, comei e bebei do que eles tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário. Então aqui, meus queridos, a Bíblia, ela nos fala, nos relata sobre os obreiros, os discípulos de Deus, que eles é digno do salário deles. Mas o salário deles aqui é o quê? É receber pousada das pessoas ali da cidade, é comer e beber o que aquela casa tiver para oferecer para eles. Então aqui não está falando em valores financeiros.
A Bíblia aqui, ela não fala em valores financeiros, como muitos têm usado esse versículo isolado e têm falado dessa maneira. Ah, não, irmão, mas eu cobro lá porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas a Bíblia não está referindo a esse tipo de dignidade. Porque, meus queridos, através da Bíblia Sagrada, nós vamos ver aqui, vamos entender que todos aqueles aqui da Bíblia Sagrada, todos que fizeram a obra de Deus aqui, eles foram o quê? Eles foram sustentados por Deus. Deus, ele supriu a necessidade de todos eles. Até do povo, a qual Deus tirou do deserto, do Egito, para ir para o deserto. Um povo rebelde que vivia questionando, que vivia murmurando contra Deus. Deus sustentou aquele povo do deserto. Quanto mais os seus obreiros, como diz a Bíblia. Então, por que usar este versículo isolado e cobrar para ir nas igrejas a pregar, a cantar, dizendo que você faz isso porque você é digno do seu salário? O salário do obreiro não é valores financeiros, meus queridos. O salário do obreiro é andar firme na direção de Deus e receber aquilo que Deus vai pôr para sustentar eles. Esse é o salário que Deus está falando aqui referente aos obreiros. E fala mais ainda, não andeis de casa em casa. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando, está falando conosco? Que realmente se refere esse versículo, onde fala essa frase, que digno é o obreiro do seu salário? Então nós temos que acordar, meus irmãos, e entender realmente aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Por que você acha que hoje existem muitos charlatãos por aí, muitos falsos profetas por aí? Porque eles cobram valores para ir pregar nas igrejas, e as igrejas estão financiando tudo isso. Se as igrejas acordarem e parar de financiar essas pessoas, pode ter certeza que vai reduzir o número desses pregadores, desses falsos pregadores, desses falsos cristos, desses falsos profetas. Pessoas que se dizem ser profetas de Deus e estão cobrando para fazer oração. Estão cobrando para pessoas entrarem no culto, para assistir, para prestar um culto racional a Deus. Dizendo que é profeta de Deus, que é digno de seu salário. Você acha isso certo, meu irmão? Você acha isso correto? Enquanto o irmão, um fiel da igreja, às vezes passando necessidade, deixa de ir ao culto porque não tem esse valor para dar de entrada, para pagar a entrada do culto. Às vezes deixa de receber oração porque não tem dinheiro para pagar esse charlatão que vive pedindo aí dinheiro, Pix. Faz um Pix aí para receber oração. Você acha isso correto, meus irmãos? Você acha que esse é o verdadeiro evangelho de Cristo? Você acha que realmente foi isso que Jesus ele nos ensinou? Aqui, pela palavra de Deus, nós vimos que é totalmente diferente. Que aqui, meus queridos, nós temos que ir fazer a obra de Deus, mas não temos que pôr valor algum na palavra de Deus, nas músicas que vão cantar de adoração a Deus. Nós temos que ir fazer com amor, com carinho, com dedicação a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui, meus amigos, prosseguindo,
A palavra de Deus vai dizer assim: quando entrardes numa cidade e ali vos receberdes, comes do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e a vós outros anunciai que está próximo o reino de Deus. Meus queridos, me perdoe por ter me perdido um pouquinho aqui, é que deu uma embaçadinha na vista. Mas aqui diz, meus queridos, que quando entrardes numa cidade, comer do que lhes for oferecido, curai os enfermos, e a vós outros anunciai que está próximo o reino de Deus. Essa foi a missão que Jesus deixou para os 70 e deixou para nós também. Interessante aqui que ele fala o quê? Quando entrardes na cidade, comei, bebei do que lhes for oferecido, e curai os enfermos, e a vós outros anunciai que está próximo o reino de Deus. Então, meus queridos, fica bem claro, através da palavra de Deus, que não é correto cobrar para pregar nas igrejas. Diante da palavra de Deus, isso não é correto, é antibíblico. Não está na Bíblia Sagrada. Por isso que hoje, muitos que se dizem obreiros, entre aspas, querem viver da obra de Deus. Não, quero viver da obra de Deus. Por quê? Porque vai pregar, meus queridos, de uma cidade para outra. As pessoas vão cobrar 300, 500, R$1.000. E as igrejas vão financiar isso. Então aí é fácil viver da obra de Deus. Que dificuldade você vai ter viver da obra de Deus dessa forma, dessa maneira? Olhando para a palavra de Deus, ao meu entendimento, a minha visão, eu vejo que correto sim as igrejas era ajudar o pregador, o cantor, com o custo-benefício, que é somente que o valor que ela vai gastar, vamos supor aqui, de combustível, ou alguma passagem de avião, de ônibus. Então a pessoa ajudar o pregador nesse item, e ali, aonde ele for, entendeu? Como está aqui na Bíblia Sagrada, ele ser recebido em uma casa do irmão da igreja, que seja o pastor ou o irmão da igreja. E ali então ele, se ele for ficar lá mais de um dia, pousar nessa casa e, como diz a palavra de Deus, comer daquilo que lhes for oferecido. Porque esse obreiro é digno do seu salário. Que o seu salário é o quê? É a pousada, é a comida, é a bebida que ele vai ter ali. Vocês estão entendendo, meus queridos? E aí esse custo de passagem que ele vai ter também. Por quê? Porque esse é o salário dele. Às vezes a pessoa é convidada para pregar em outra igreja, a igreja até próxima, às vezes não vai gastar nem R$50 para chegar até a igreja que ele vai. Aí ele quer cobrar 200, R$300. Aí é fácil, meus queridos. Aí é fácil nós vivermos da obra de Deus. Aí todo mundo vai querer viver da obra de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios,
E de graça recebestes, e de graça dai. Então está aqui mais uma confirmação. Mateus 10, 8, a Bíblia diz o quê? Ora, curai os enfermos, purificai os leprosos, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dais. Então nós vemos aqui, meus amados, mais uma confirmação de que não é correto a pessoa querer cobrar para ir pregar ou cantar nas igrejas. Como diz aqui, vocês vão curar os enfermos, vocês vão purificar os leprosos, vocês vão ressuscitar os mortos. De graça recebestes, de graça vocês vão dar. Ou você pagou alguma coisa para receber a tua libertação? Você pagou alguma coisa para receber a sua cura, o seu milagre? Creio eu, meus queridos, que você recebeu de graça. A graça não merecida. Né? Porque nós não somos merecedores. Mas mesmo assim, Deus achou graça e nos limpou, nos purificou, nos fez servo seu, nos fez filho de Deus. Tudo isso de graça. E por que para a gente fazer isso em nome de Jesus por outras pessoas, nós temos que cobrar valores financeiros, cobrar muitos dinheiros, que nem tem muitos cobrando por aí. A palavra, meus queridos, ela é única e verdadeira. Não existe outra palavra igual a essa. Não existe outro evangelho igual a esse. A palavra de Deus fala que mesmo que desça um anjo pregando um outro evangelho, esse é anátema. Esse é maldito. Porque não existe dois evangelhos. Só existe um. É o que está aqui na Bíblia Sagrada. Eu sei que é um tema bastante polêmico. Eu sei que muitos não vão concordar com o que foi falado aqui, vão discordar com o que foi falado aqui. Mas, diante da Bíblia, com base bíblica, nós vamos ver, meus queridos, que essa é a realidade, que essa é a verdade. Quando a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário, ela está falando do quê? Que aquele obreiro que é dependente de Deus, aquele obreiro que realmente coloca Deus na frente de tudo, que depende 100% de Deus, esse vai ser abençoado por Deus. Esse vai ter o teu salário. Sabe por quê, meus irmãos, eu falo isso? Porque se nós andarmos como a Bíblia nos ensina e começarmos a agir dessa maneira, parar de cobrar valores para ir pregar nas igrejas e pregar a palavra verdadeira, a palavra que liberta, que salva, que restaura, que cura, pregar o evangelho verdadeiro para trazer as pessoas ao arrependimento, para que elas venham ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus e venham ser realmente transformadas e venham também ser feito filho de Deus, como nós fomos feitos filhos de Deus, porque outrora nós era criatura. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e realmente nos colocamos na posição de fazer a vontade dele, de viver o Evangelho verdadeiro, a Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós agirmos dessa forma, dessa maneira, pode ter certeza que Deus ele vai suprir as nossas necessidades. E com certeza, meus queridos, nada vai nos faltar. Vai ter luta? Vai. Vai ter prova? Vai, com certeza. Vai sofrer perseguições?
vai sofrer retaliações? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Pois aquele que prega o verdadeiro evangelho vai passar por isso. Não tem como ele não passar por isso. Ele vai passar. Mas no final, meus queridos, a recompensa, o galardão, ele será grande, que será a nossa salvação. Então, meus amados, esse é o tema de hoje. Se você quiser, pode deixar aí no comentário sua opinião. Você acha certo ou errado cobrar para ir pregar nas igrejas? Diante da palavra de Deus, nós vimos aqui que não é correto essas pessoas estarem cobrando para pregar nas igrejas ou cantar nas igrejas. Porém, meus amados, enquanto houver igreja financiando essas pessoas que cobram para ir pregar, infelizmente isso vai continuar por muito tempo. Mas que eu e você possamos ficar atentos e que através dessa palavra nós vamos também aprender mais. E vamos sim, meus queridos, denunciar esses falsos profetas. Vamos sim, meus queridos, denunciar essas pessoas que têm se levantado para pregar um falso evangelho. E vamos pregar o evangelho verdadeiro, que é a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então, que você possa receber essa palavra aí no teu coração, que Deus venha falar mais forte com a tua vida, e que isso aqui, meus queridos, sirva de lição, de aprendizado para a nossa vida, para que nós não venhamos fazer parte dessa turma a qual tem se levantado como falso profeta e tem se aproveitado das igrejas, dos irmãos, para poderem terem riquezas materiais. Pois a Bíblia nos ensina que nós temos que ter riquezas espirituais e não materiais. Riquezas materiais vai ficar nessa terra, não vamos levar nada com nós. Mas a riqueza, meu querido, espiritual, essa tem muito valor. Essa tem muito valor. E como eu falei aqui, se nós andarmos segundo a vontade de Deus, com certeza, mesmo nas dificuldades, Deus, ele vai suprir as nossas necessidades. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam aí deixar o seu like aí, para que esse vídeo venha a ser aí propagado para muitas outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, vão propagar o Evangelho de Cristo para as pessoas a qual estão precisando, necessitando. Então, que Deus abençoe grandemente a vocês. Eu já quero aqui deixar a paz de Jesus a todos, em nome de Jesus. Amém.